Olá, olá, meu nome é Anderson Dias, eu sou cenógrafo, artista plástico, estou aqui no meu ateliê e a gente vai falar hoje um pouquinho e fazer e experimentar, eu daqui, você daí, a feitura de máscaras de papel. E aí eu vou falar sobre os materiais que você precisa para realizar essas máscaras, o procedimento para realização dos moldes dessas máscaras e ao longo também desse nosso bate-papo aqui, dessa nossa troca de experiências, eu vou falar sobre algumas curiosidades sobre as máscaras. Possivelmente eu grave algum áudio posterior e em off a gente vai colocando aí na hora da edição um pouquinho sobre essas curiosidades, coisas que sejam pertinentes sobre a história da máscara ao longo da história da humanidade. Há indícios de que as máscaras tenham surgido aí algo em torno de 9.000 anos antes de Cristo. Existem indícios de homens pré-históricos que tenham se utilizado de máscaras. A gente está aqui em 2021, eu acho que esse ano, pelo menos para a minha geração e para as pessoas que são contemporâneas a mim, talvez tenha sido um período que a gente mais tenha falado essa palavra, máscara, por conta dessa pandemia do coronavírus que a gente ainda enfrenta e lamentavelmente a gente tem que falar dela diariamente, mas a gente precisa usá-la, né? Ao ir à rua, nos espaços públicos, principalmente nos espaços privados. Mas é muito curioso também ver que essa máscara que a gente hoje utiliza, né, em 2021, em função da pandemia, ela traz um pouco à tona o que talvez a essência da máscara. É muito comum a gente observar certas personalidades no uso dessas máscaras, né? Você vai na rua e quase sempre você pode observar pessoas utilizando máscaras com cores variadas, estampas variadas, motivos diferenciados, máscaras personalizadas, não só na cor, mas também na forma. Hoje mesmo eu fui abastecer a minha moto num posto de gasolina e o frentista estava utilizando uma máscara que tinha um sorriso, então era um sorriso permanente que aquele frentista expunha, e era muito difícil a pessoa chegar e não achar graça e retribuir também com um sorriso que a gente só lia através dos olhares, né? Porque a máscara não permitia a gente ver o sorriso propriamente dito, né? Mas os olhos também sorriem. Então aí a gente vai observando também a necessidade que as pessoas têm de expor as suas individualidades mesmo por trás dessas máscaras. E ao longo da história, às vezes a máscara é utilizada, não só ao longo da história, mas também ao longo de determinados eventos, como o Carnaval Carioca, por exemplo. As pessoas utilizam as máscaras às vezes para poder expurgar um pouco daquilo que elas não teriam coragem, ou fazer um pouco daquilo que elas não teriam coragem de fazer sem as máscaras, né? Então é um se esconder para também se expor. Mas vamos ao que interessa, que é o objetivo principal desse nosso encontro, que é falar sobre a feitura da máscara, a máscara de papel, propriamente dito. Então assim, a gente vai precisar, obviamente, da matéria-prima principal, que é o papel. Eu estou utilizando aqui um papel que é muito comum ser utilizado por pintores quando vão forrar ou isolar carro. Então você pode comprar isso em qualquer loja de tinta. Você pode pedir assim, eu quero papel para isolamento de carros, e aí eles vão vender isso aqui em rolo. Geralmente é um rolo grande. Eu paguei R$17 num rolo
enorme. Talvez não seja o caso se você for fazer apenas uma máscara. Você pode utilizar papel jornal, o próprio jornal também dá uma resistência muito interessante e a fibra dele é bem boa para modelagem também da máscara. Você pode usar papel toalha e diversos outros tipos de papéis, preferencialmente que o papel tenha uma certa flexibilidade, né? Que não seja um papel duro ou um papel encerado e com uma gramatura muito alta. A gente vai utilizar também cola branca. Eu gosto muito de fazer também com cola de farinha de trigo, né? Você mistura ali, faz uma papinha de farinha de trigo com água, leva ao fogo para cozinhar, né? E deixa ela numa consistência que você consiga manipular. É bom você colocar detergente ou vinagre para evitar que, depois de feita a máscara, alguns insetos como traça e baratas venham querer se alimentar da sua máscara. Então é bom que você coloque um pouquinho de detergente ou um pouquinho de vinagre nessa mistura. A gente vai utilizar para fazer os moldes essa gaze gessada ou atadura gessada. Eu estou utilizando essa daqui da Kremer, não tenho patrocínio, mas se eles quiserem patrocinar podem ficar à vontade. E essa gaze aqui vai ser utilizada com um pouco de água, então a gente precisa também ter água num potinho para fazer essa mistura. Essa lâmpada a gente não precisa, não sei porque que ela está aqui. Não tem produção aqui, né? Então eu acho que fui eu mesmo que esqueci. A gente vai precisar de tesoura para cortar a gaze gessada. A gente vai precisar de uma trinchazinha, pode ser mais estreita do que essa, fica a gosto. Então vamos lá, meter a mão na massa. A primeira coisa que a gente precisa fazer é cortar a gaze gessada. Eu já cortei aqui uma certa quantidade, mas vou mostrar aqui para vocês também como que vocês podem fazer esse corte. Os tamanhos e os formatos, eles podem e devem ser variados, porque você vai utilizar esses pedaços de gaze em lugares distintos do molde. Então é bom que você tenha pedaços maiores e pedaços menores, que você tenha quadrados, retângulos e que você tenha também tiras para você fazer a composição. Então a gente aqui cortou uma certa quantidade. Eu vou evitar cortes nesse vídeo. Mesmo que eu fale besteira, eu dou um jeitinho de retificar, mas a gente vai seguir aí a vida sem fazer grandes edições, tá? Bom, eu vou pedir aqui a ajuda do Lex, que é um Lex Luthor, uma cabeça de manequim, para mostrar para vocês como que a gente começa a fazer o molde. Eu estou partindo do princípio que você vai pegar o rosto de uma pessoa, um amigo seu, um parente. Por questões pandêmicas eu não solicitei a ninguém que fosse meu modelo nesse momento, só o Lex, ele não tem risco de se contaminar e nem de me contaminar. E aí eu estou partindo desse princípio, mas você pode, por exemplo, modelar, fazer um molde de uma máscara em argila que geralmente você compra em casa de material de construção e tal. Mas aí eu não vou entrar nessa questão, a gente vai falar basicamente sobre o molde. Outro material que eu não citei que é importante que você tenha é a vaselina sólida que você compra em qualquer farmácia, né? Não está focando muito bem, mas eu acho que dá para ver, né? Vaselina sólida. Ela é uma mistura meio pastosa, né? E bastante oleosa. A função dela é não deixar que o gesso, a gaze gessada, a atadura gessada, grude no rosto da pessoa, do seu modelo. Então, você tem que ter atenção especial para algumas partes, como as sobrancelhas, que tem um risco grande da gaze gessada grudar. A pessoa pode fechar os olhos, o Lex ele não vai aceitar minha sugestão aqui de fechar os olhos. Faça de conta que ele está de olhos fechados. Então você vai passar de maneira bastante abundante nessa região, né? Sem deixar absolutamente nenhum lugar sem
receber a vaselina sólida. Vai ficar ótimo, porque a pessoa vai ficar com a pele bastante hidratada. Eu estou aqui gravando esse áudio, esse vídeo, já são, acho que umas 10 horas da noite. Não é um estúdio, é um ateliê, né? E lá na rua o pessoal tá gritando. Mas a gente não vai editar. Eu acho que não vai atrapalhar, né? Tem alguém passando de moto. Então é isso. Você vai passar de maneira bastante abundante essa vaselina no rosto da pessoa. Geralmente é bom você proteger também o cabelo dela. Pode colocar um saquinho plástico ou essas touquinhas de banho, né? Touquinha de banho, aquelas touquinhas que vendem também em farmácia, que é muito utilizado em áreas hospitalares, né? Então, uma vez você passando toda a vaselina, ó, você vê que eu passei de maneira bastante abundante aqui nessa região principalmente. Você vai começar a umedecer a gaze e aplicando a gaze sobre esse rosto. Essa primeira camada é importantíssima, porque você tem que diluir bastante. Você tem que ir, ó, passando bastante o dedo até ela sumir essa perfuração. Vou mostrar mais de perto aqui, ó. Quando você coloca, ela fica toda perfuradinha. Aí você vai batendo aqui e ela vai perdendo essa perfuração, porque o gesso ele vai se dissolvendo. Como eu falei, assim, é muito importante essa primeira etapa, porque é exatamente como você vai ver o molde por dentro. E essa maneira como você vai ver o molde por dentro é a maneira como o papel vai copiar esse molde. Então, se ele estiver lá cheio de furinhos, certamente, vou molhar mais um pouquinho aqui, certamente a sua máscara também vai ficar com essa característica toda furadinha, né? Ela vai copiar ali. Vamos botar aqui um mais longuinho para vocês verem que é possível, ó. Tá vendo? Na lateral aqui do rosto. E assim por diante. Aí você vai me perguntar assim, poxa, mas você vai tapar os olhos da pessoa? Os olhos não tem problema, né? Você tem que pedir a pessoa para fechar os olhos. Vai ter que ser um momento aí de paciência. Dependendo da sua prática, né, você pode experimentar primeiro isso, se você tiver uma cabeça de manequim ou se você fizer um molde, e depois você experimentar na pessoa, né? Porque pode demorar um pouco, a pessoa pode ficar um pouco impaciente, mas é muito gostosa também a sensação, sabia? Eu já fui modelo para esse tipo de atividade, então assim, mas é importantíssimo que a pessoa feche os olhos, né? Porque o gesso no olho não é muito agradável. E aí você vai fazendo assim. Aí você vai me fazer outra pergunta. Mas e aí, você vai tapar o nariz da pessoa? Aí não dá. Aí ficou difícil. O que geralmente a gente faz é cortar 2 canudinhos. Esses canudinhos plásticos, né? São cada vez mais difíceis de achar porque estão proibidos por lei. E aí você vai colocar esses canudinhos no nariz, ou de repente você vai fazer somente até aqui, contornando o nariz, para que a pessoa possa respirar, né? Afinal de contas, é importante respirar. Desempenhando um fundamental papel histórico no entendimento sobre o que significa ser humano, as máscaras permitiram a experiência da imaginação. Segundo o escritor e poeta mexicano Octavio Paz, enquanto estamos vivos, não podemos escapar de máscaras e nomes. Somos inseparáveis de nossas ficções, nossas feições. Ornamentadas em diversos materiais como madeiras, metais, conchas, fibras, marfim, argila, chifre, pedra, penas, couro, peles, papel, tecido e palha de milho, as máscaras representaram ao longo dos séculos os seres sobrenaturais, as divindades e os antepassados.
Bom, aqui já deu para a gente compreender como é o processo e como ele também pode ser demorado. Obviamente que eu não vou conseguir fazer para vocês aqui ao vivo com esse Lex, com esse nosso modelo exatamente. E aí por isso eu também trouxe outros moldes já prontos. Mas a ideia é que após essa primeira camada você acrescente outras camadas, vá acrescentando outras camadas. 2 ou 3 camadas já é possível de você desenformar. Mas você pode colocar mais camadas para reforçar mais esse molde. Isso vai depender também de quantas máscaras você quer tirar desse molde. Se você quer que ele dure muito, o ideal é que você enrijeça esse molde com gesso, que você pode comprar na casa de material de construção, que geralmente vende saquinhos de 1 quilo. E aquele sisal que também vende em casa de material de construção. Então você vai fazer ali uma papinha e vai misturar esse sisal e vai entrar com esse sisal e esse gesso aqui. Já pode ser fora do rosto da pessoa, mas para a gente fazer esse volume que vai acontecer como eu vou mostrar ali. Então, ó, esse aqui é a primeira etapa do processo, tá vendo? Então a gente seguiria em frente até fazer aqui. Lex vai esperar um pouquinho aqui do lado, enquanto eu mostro para vocês outros moldes que eu já havia previamente realizado. Isso aqui, como vocês estão vendo na parte externa, é o que eu falei sobre o gesso, a papinha de gesso com sisal, que ela enrijece, torna a forma bastante resistente e durável. Essa máscara aqui eu já tirei várias máscaras. Você vê aqui que ela está bem escurecida e alguns pedacinhos até que já se quebraram, porque a gente tirou aqui várias, mas sempre utilizando a vaselina sólida, lubrificando bem para fazer também a segunda etapa. A vaselina é importante não só para essa primeira etapa de fazer o molde, mas também para tirar a máscara. Aqui é uma outra, tá vendo? Também foi fortalecida com o gesso e o sisal. Aqui por dentro é um pouco mais fácil de compreender essa, né? Essa foi modelada, essa não foi retirada do rosto de ninguém. Eu, na verdade, aqui não tenho nenhuma que seja realizada a partir do rosto de alguém. Todas elas foram objetos de modelagem. Meia máscara, né? Uma parte, tá vendo? Fica aqui a boca aparente quando essa máscara sai. E aí a gente vai agora para a etapa que é fazer a máscara. Uma vez aquele molde ali estando pronto, você vai partir para essa etapa, que é passar a vaselina aqui no molde. Você pode passar essa vaselina com a trincha, que eu reservei ali, ou mesmo com o dedo. Vem aqui nos cantinhos, né? Eu particularmente gosto de utilizar a trincha. Eu acho um pouco mais prático. E aí você vem besuntando. Tem que ser um pouco generoso. Em todos os cantinhos, né, você vai utilizando. Foi também durante a Grécia Antiga que surgiram as máscaras teatrais. O exagero de expressão era a característica principal dessas máscaras, que maximizavam a natureza de cada personagem. Usadas em rituais de drama, mas também adotadas em festas dionisíacas, elas foram projetadas em um tamanho que permitisse ampliar a presença do ator e também da sua voz, através de um dispositivo embutido em uma espécie de megafone. Bom, tá aqui o nosso molde já com a vaselina, bastante bem untado, né, como uma forma. O processo é como uma forma de bolo. Você tem que tirar
a máscara bolo depois da sua forma. A lógica é a mesma. Aí agora a gente vai utilizar os papéis picados. Eu também fiz a mesma coisa para adiantar aqui o processo. Piquei papel. A gente também, assim como a nossa gaze atadura gessada, vai picar em vários formatos. Aqui não precisa da tesoura e eu particularmente não gosto da tesoura, porque ela vai deixar bordas retas. Eu prefiro que a gente rasgue, porque quando a gente for colocando um papel sobre outro, essa emenda vai sumir mais do que se você cortar na tesoura. Inclusive, quando eu pego o papel, como está aqui, com essa aresta reta, eu geralmente descarto essa bordinha, pelo motivo que eu falei, para que tenha uma boa emenda. Então você vai rasgando o papel, né? Bom, temos aqui papel rasgado. E aí a gente vai pegar aquela água que eu tinha reservado e vai colocar cola. Essa mistura, a luz não está favorecendo muito. Agora deu para ver, focou. Essa mistura, o ideal é que você faça mais ou menos 1 para 1. Uma parte de cola e uma parte de água. Partes iguais, né? Há quem goste um pouquinho mais espessa, há quem goste um pouquinho mais molinha. Vou dar uma passada aqui na nossa trincha com vaselina só para tirar o excesso dela. E com a trincha mesmo a gente pode fazer a misturinha aqui da cola. Como eu te falei, você pode fazer de farinha de trigo. Não esquece de botar aí o detergente ou o vinagre, né? Para que não dê bichos, insetos. Eu particularmente gosto bastante da cola de farinha de trigo, porque ela fica macia, assim, sabe? Pro toque. E aqui, ó, a primeira camada que você vai aplicar, deixa eu tirar aqui a nossa cola da frente para a gente poder ver melhor, vai ser de cola, tá? Em cima da vaselina. Você vê que não fixa muito bem, porque a vaselina realmente dá uma isolada, né? É como se... é a água e o óleo, né? Que não se misturam. Mas aí você dá aqui uma primeira camada para receber o papel. Aqui não adianta ter pressa. Quanto menor for o papel, melhor vai ser a qualidade da máscara que você vai obter. Não tem jeito. Não tem jeito, é um joguinho de paciência. Quanto mais curva for a região, por exemplo aqui, ó, ou no nariz, menor tem que ser o papel. Não adianta você pegar um pedaço de papel enorme e tentar fazer de uma vez, que a máscara vai ficar horrível, cheia de bico, o papel vai ficar amassado, enfim, não vai rolar, não vai funcionar. E não adianta também você colocar 2 ou 3 camadas de papel de uma só vez. O ideal é que você faça uma camada, né, aplique uma camada em toda a máscara, ou melhor, em todo o molde, né, porque a gente ainda não tem uma máscara. E aí depois que você aplicar em toda a superfície da máscara, você vai deixar secar um pouco, tem que ter paciência. Esse tempo de secagem, ele varia muito, porque vai depender do quanto você umedeceu, de como você fez essa divisão, né? Se você fez 1 para 1, ou um pouco mais de cola, ou um pouco mais de água.
vai depender da umidade do tempo, se o tempo está chuvoso, vai depender se está quente. Obviamente que se você tiver dias quentes e secos, você vai ter um processo mais rápido, mas não é demorado, tá vendo? Ó, já avancei aqui um pedaço nesse tempinho que eu estou aqui falando com vocês. Obviamente que a gente não vai... Eu não vou fazer todo esse processo com essa daqui, né? Mas eu vou mostrar ali processos mais adiantados que eu já havia previamente feito, justamente para ir mostrando para vocês. Se alguém estiver por aí vendo esse vídeo e quiser de repente fazer algum tipo de observação, se quiser de repente trocar informações ou mesmo falar sobre outras maneiras que você realiza esse tipo de adereço, né? Vai ser um prazer depois ler os comentários aí. Essa técnica do papel, ela pode ser utilizada para diversas coisas. Eu, por exemplo, fiz, não como uma forma, mas há pouquíssimo tempo atrás, inclusive quem quiser ir lá no Oi Futuro, tá lá uma obra que eu executei, de um parceiro de São Paulo, Omar Muro, que é um cenógrafo, e é um balão. É um balão Oi Futuro do Flamengo, tá? É um balão cuja exposição está acontecendo lá e que tem uma interatividade, sabe? É uma obra de realidade aumentada. Você entra no balão e faz um sobrevoo através daqueles óculos de realidade aumentada, sobrevoa ali o Flamengo e vê os pontos turísticos do Rio de Janeiro. Mas eu falei tudo isso porque esse balão, a parte de cima do balão, a gente fez com isopor e fez esse processo aqui do papel. Então, assim, você pode fazer, na verdade, uma infinidade de coisas. Você pode pegar um vaso que seja bonito, que você queira tirar ali aquele formato. Você pode fazer objetos diversos, né? Às vezes, para você dar um presente também, né, para uma pessoa, você quer dar um presente personalizado, você pode produzir alguma coisa, deixar a criatividade fluir, né? Uma garrafa de papel, enfim, uma infinidade de coisas. Durante um tradicional baile de máscara europeu, o uso de máscaras era obrigatório e até satisfatório, devido a constantes conflitos políticos. Os cortesões mascarados faziam brincadeiras, confiantes no anonimato, extravasando todos os seus impulsos reprimidos e libertando-os das normas sociais. Se repararmos para o que serve, sobretudo nas sociedades ditas primitivas e nas sociedades tradicionais, tem que se reconhecer, creio eu, que a máscara, longe de ocultar, revela. Eu poderia ter colocado um papel de outra cor, né? Tipo um papel pardo, né? Porque aí a gente conseguiria ver aqui um pouco melhor onde eu já fiz, porque a cor do papel aqui ficou coincidindo um pouquinho com a cor da própria máscara, né? Não foi algo que eu tenha pensado, não. E aí também fica uma dica, né? Se você quiser fazer também camadas com papéis de cores diferentes, é bom, porque você faz a primeira camada, por exemplo, com essa cor aqui, aí a segunda camada você pode ter aquele papel rosinha, que geralmente se usa para embrulho, que ele é bem bonzinho também, sabe? E aí quando você estiver fazendo a segunda camada, você vai ter mais facilidade de ver onde você já fez a aplicação do papel 2 vezes. E aí a terceira camada você pode voltar para o primeiro papel que você utilizou para um terceiro papel. E aí é sempre importante você, conforme você vai aplicando, você pode voltar um pouquinho e passar novamente a mão para que ele vá de fato
fazendo o formato. Se levantou um pedacinho do papel, você volta ali e aperta um pouquinho mais, porque aí o papel também vai absorvendo um pouco da umidade, né? E vai ficando mais flexível e se moldando melhor ao formato que você deseja. Mas é um processo muito simples, muito tranquilo. Eu já realizei também adereços como busto, né? Você pegar um busto, por exemplo, de um manequim e fazer um busto, armadura. Você pega um manequim super musculoso ali e faz um peitoral romano para um figurino, enfim. Dá para deixar aí fluir a imaginação. Bom, eu vou encerrar aqui essa etapa, encerrar sem encerrar. Vamos dizer que eu tenha feito aqui algo em torno de bem uns 60% dessa máscara, hein? Então, assim, é um processo que requer paciência, mas também não é extremamente demorado, né? Depende um pouquinho da sua paciência e habilidade, mas também você vai pegando o jeitinho aí aos poucos, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Vendo, ó? E às vezes ele vai e levanta um pouquinho, mas não tem problema. Você vai ali, ó, e vai passando o dedo e ajustando. Quanto mais ele ficar acomodado, se você perceber que não tem papel levantando, aí você está no caminho certo. E essas emendas com papel rasgado vão ficar excelentes. É bom você deixar passar um pouquinho. Vou fazer isso aqui para explicar um detalhe também. Para a hora de desenformar e fazer o corte final. É importante que você deixe... que se deixe sempre uma bordinha transpassando o molde para que na hora de desenformar você tenha onde pegar para puxar, sabe? E na hora de puxar, obviamente que é bom ter um pouquinho de delicadeza para você não rasgar, né? Afinal de contas a gente está falando de papel. Mesmo que ele ganhe uma certa resistência ali com a cola, é interessante que você tenha algum cuidado. E aí na hora de desenformar, essa bordinha aqui que está para fora, é onde você vai ir puxando aos pouquinhos. Bom, você vai dar essa primeira camada, vai aguardar secar um pouco, né? Quando você perceber que a umidade diminuiu bastante aqui, você vai aplicar uma segunda camada, vai realizar o mesmo procedimento e uma terceira. 3 camadas já é bem interessante para você tirar uma boa máscara, mas você pode, dependendo da espessura do papel que você estiver utilizando, colocar uma quarta e talvez uma quinta. Vai depender muito do tempo que você tem, disponibilidade que você tem e qual é a finalidade dessa máscara também, né? Se é para utilizar numa peça de teatro, por exemplo, ou num baile de carnaval, que vai ser uma vez só, ou se você quer colocar ela na parede, né, ornar essa máscara para servir como um objeto decorativo na sua casa. Enfim, depende muito da finalidade que você quer dar para essa máscara. Isso vai ser fundamental para você decidir quantas camadas você vai querer aplicar aqui. Vamos voltar aqui rapidinho para o Lex Luthor. Tá vendo? Ó, como que já ficou bem rígido. Na verdade, se estivesse aqui no rosto da pessoa,
eu já poderia tirar, né? Eu interrompi aqui o processo, era para ter concluído, feito uma segunda e talvez uma terceira camada, mas já daria para tirar essa gase engessada do rosto da pessoa. E não se esqueça, é importante demais você passar a vaselina, porque senão você vai fazer uma depilação e não fazer um molde de uma máscara. Bom, aí eu vou pegar aqui outras máscaras que a gente já realizou aqui. Você vê que ela já está seca, né? Inclusive eu já fiz o recorte, mas para você ver que a gente tira a máscara de papel tal qual está lá o molde. E que ela fica bastante resistente. Essa daqui, se eu não me engano, foram 2 camadas, mas tá vendo? Ela vai assumindo um pouco a textura de madeira, sabe? Se você for aplicando diversas camadas e bem finas e com bastante cola em abundância, você vai ter uma textura bastante resistente e durável, né? Não sei se aqui... a gente tem essa meia máscara aqui. Temos aqui uma outra, essa é bem maior, né? De rosto inteiro. Na verdade é meio aquela máscara meio veneziana, né? Com um chapéu, como se tivesse uma máscara da máscara aqui. Essa eu acho bem legal. E aí eu vou falar aqui com essa sobre o recorte dos olhos, tá? Vou reservar ela aqui e a gente vai falar, mas eu vou mostrar ainda mais uma para vocês. Segura um pouquinho. Aqui. Essa eu acho tão simpática, mas tão simpática. Essas foram 3 camadas, se não me engano. Olha que simpática essa figura. Essa modelagem foi o Guilherme que fez, Guilherme Moço. Guilherme é um artista talentosíssimo que presta assistência para mim de vez em quando, mas tem seus voos solos também. É um cara muito talentoso, um artista e tanto. E aí ele modelou essa máscara e fez aqui o molde também, né? Isso aqui a gente fez para uma série de TV. E aí cada um pega uma parte do trabalho, né, e vai realizando, e ele fez a modelagem dela, que inclusive foi a máscara que eu utilizei lá na fotografia para divulgação da oficina, né? Mas é muito simpática. Essa eu vou colocar na parede de casa. A série era para um baile de carnaval em uma série. Essa eu não vou cortar os olhos não, porque eu vou pintar os olhos e vou colocar na parede da minha casa, do meu apartamento. Bom, vamos voltar aqui com essa, e aí eu vou mostrar para vocês o corte aqui dos olhos. A gente tem 2 opções. Se você tiver uma tesoura, vou pegar aqui, uma tesoura desse tipo aqui, com bico fininho, é legal para você fazer essa incisão aqui e abrir os olhos. Abre os olhos. Mas se você não tiver, você pode utilizar, por exemplo, uma lâmina de estilete ou um estilete. Eu falo lâmina de estilete porque eu gosto de utilizar a lâmina sem o cabo para determinadas coisas. Não é muito seguro não, mas eu particularmente gosto. Aquele estilete da lâmina mais fininha, para essa situação ainda é um pouco melhor. Então você vai fazer o corte dos olhos. Isso para o caso de você utilizar essa máscara. Tá vendo aqui? A minha gatinha tá passando aqui, fazendo barulho. Nem tinha visto que ela estava aqui dentro. Tá vendo, ó? A gente vai abrindo. É bom você sempre abrir, não ir no limite,
porque aí você tem a possibilidade depois de abrir um pouquinho mais, né? Porque se você abre, se você passa do ponto, aí depois você pode estragar a máscara e pode perder ali a oportunidade de realizar um corte mais bonito, né? Eventualmente, se você perceber que aqui nessa região ficou um pouco enfraquecido, você pode vir também depois com uma camadinha de papel e fazer somente o reforço dessa região. A minha gata, a essa hora da noite, brincando com um pregador. É muita energia. Tá vendo? A gente fez aqui o corte. Vou dar uma retocada aqui, numa beiradinha aqui com a tesoura. Pronto. Mas com estilete é muito tranquilo de fazer, sabe? E dá um acabamento bom. O ideal é você pegar uma lâmina nova, né? Pra fazer. É isso. Bom, sendo para um baile de carnaval, bom, aqui ó, também nas laterais, tá vendo? A gente também pode fazer o corte com estilete. Mas como eu estava falando, sendo para um baile de carnaval ou para uma peça de teatro, o ideal é que depois desse processo aqui, a gente hoje não vai ter tempo de falar sobre ele. Nosso objetivo aqui era basicamente a gente falar sobre o molde, a feitura do molde e a retirada da máscara em papel desse molde. A gente vai cortando toda a borda. E aí o ideal é você fazer reforços, por exemplo, aqui na região dos olhos, para você ter um bom acabamento e aqui não machucar, né, o entorno aqui dos olhos. Fazer um reforço aqui onde você eventualmente vai prender uma fita ou um elástico também. E você pode vir aqui por dentro também com algum tipo de tecido flexível e vir acomodando, fazendo recortes e tal, para ficar macio, né? Aí depende muito também da sua disponibilidade e da durabilidade que você quer que a sua máscara tenha, né? Feito isso, você pode pintar essa máscara, você pode dar uma camada de tinta à base d'água e depois você pode pintar com spray, você pode pintar com guache, você pode fazer colagens com diversos elementos, né? Assim, pedras, palha, tecidos, enfim, botões. Tem uma infinidade de possibilidades. Eu vou ver se eu peço a Ohana, que vai fazer a edição do vídeo, Ohana Natureza, para ela colocar umas imagens de algumas máscaras como esses exemplos que eu estou citando, para que vocês possam ter uma ideia mais clara. Mas enfim, basta liberar a imaginação. A garotada também pode fazer, né? Assim, eu acho que é um excelente exercício aí, sobretudo nesse período de pandemia que a gente fica dentro de casa durante muito tempo. Um pode fazer a máscara com o rosto do outro e brincar um pouco de ser o outro, né? Isso acaba sendo uma metáfora, né? Ser um pouquinho o outro, se colocar no lugar do outro, né?
Bom, é isso. A gente fica por aqui. Acho que a gente cumpriu hoje a nossa missão, que era falar um pouquinho sobre as máscaras de um modo geral, e como fazer essas máscaras, né, de maneira bastante simples, com materiais bastante simples. Só para recapitular aqui, a gente utilizou gaze ou atadura gessada, vaselina para a gente fazer aí o isolamento, cola branca ou cola de farinha de trigo, papel, né, bastante simples, e as ferramentas, né, tesoura, trincha e assim por diante. Bom, se a gente se encontrar aí num próximo vídeo, vai ser um prazer falar para vocês sobre a continuidade da possibilidade desses adereços ou de realização de outros elementos também da cenografia de um modo geral. Até a próxima aí e vamos nessa.